Olá, começando mais um Franquia Sem Segredo, o nosso canal onde a gente traz muito conteúdo para você saber e entender tudo no meio do franchising com esses dois especialistas maravilhosos, Luiz Rodolfo e Marcos Rizzo. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Tudo em ordem? Divertido sempre. Né, senhor Rizzo? Aqui da Austrália é muito frio e tudo em ordem. Rizzo diretamente da Austrália, internacional. E falar em Austrália, né, Rizzo? E outra coisa, Luiz, quero sugerir, muito bacana qualquer dia a gente pegar a Austrália, né? E usar a Austrália de exemplo e falar bastante da Austrália, né, Rizzo? Acho que a gente fala pouco da Austrália, falamos pouco da Austrália ainda, né? Aproveitar aqui, que a gente tem um insider lá. E o franchise no estágio bem avançado no padrão de Estados Unidos, de Inglaterra e muito distante do Brasil. Até porque todo mundo acha que o Outback é uma franquia australiana, né? Então aí tem aqui depois o cara para desmentir isso. É isso. E finalmente eles abriram a primeira aqui há 4 anos atrás em Brisbane, que não tinha também. Ah lá, que legal. E hoje a nossa pauta vai ser consultoria de campo, que eu acho que tem um assunto que vai render muito papo bacana, né, Luiz? Sim. Na semana passada eu queimei a largada no final. Acabamos antecipando o tema de consultoria de campo. Eu acabei até trazendo exemplo, mas já que eu trouxe um exemplo, né, de uma colega que eu trabalho com ela há anos, aí eu falei, nada melhor do que ela vir falar. Então eu acho que o melhor é a gente trazer ela para bater um papo com a gente e contar um pouco de experiência. Acho que é um tema que daria para fazer uns 6, 7 episódios, esse negócio de consultoria de campo, porque a gente está acostumado a ver algumas práticas no mercado. O cara chega com um tablet na unidade franqueada, tica um monte de coisa que ele viu errado e vai embora e depois manda um relatório. Isso é a, entre aspas, consultoria de campo que você vê muito por aí. Ou seja, o consultor é um dedo duro de campo, não é um consultor. Não é um consultor, não está ali para melhorar ou para ajudar, está ali para apontar defeito. Né? Exatamente. Aí é complicado. E aí hoje a gente vai trazer a Camila Pacheco, que é uma grande amiga, a gente trabalha há muitos anos, ela tem uma experiência bacana no mercado, já passagem em algumas empresas franqueadoras. Camila, acho que está por aí. Oi, tudo bem? Aí. Oi, Ricardo. Chegou, Oi, tudo bem, Camila? Prazer te conhecer aí. Prazer conhecê-lo também. Oi, Luiz, oi, Marcos. Muito legal ter aqui com vocês. Espero que a gente possa bater um papo interessante sobre esse tema que concordo com o Luiz, dá para fazer uns 6 episódios aí. Legal. Marcos, eu deixo sempre você dar aquela provocada inicial, porque você geralmente causa o tsunami, então a gente depois chama o corpo de bombeiros. Mas como você, eu não queimo a largada. Aí, Camila, seja bem-vinda. Acabamos de falar ainda há pouco, é um prazer te rever. E, assim, dando uma saída, assim, qual a tua percepção, até por experiência, de como o mercado, né, franqueadores, entendem consultoria de campo? Eu tenho uma série até de prints que eu mandei para a gente depois discutir, mas qual é a tua visão sobre a percepção hoje de franqueadores sobre o que é um consultor de campo? Oi, Marcos, é um prazer te rever também, fico feliz com esse encontro. Entrando no tema, eu acho que a consultoria de campo é um assunto que vem se transformando, né, nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, onde a grande maioria das empresas teve que migrar para um formato virtual. Essa prestação de serviços contínua, né, que é uma obrigação de toda franqueadora, ela se transformou muito quando a gente fala de formato, né? Então, se você pega isso há alguns anos, nem se imaginava em fazer consultoria virtual ou consultoria à distância. Hoje essa já é uma prática bastante comum e que pode ser bastante efetiva. As pessoas me perguntam muito assim, e como precisa ser? Tem que ser presencial, tem que ser virtual? Eu falo, acima de tudo, tem que ser efetiva, tem que servir para alguma coisa. Eu entendo que mesmo com esse movimento de transformação de formatos, de novas tecnologias, de sistemas que são ferramentas realmente que, quando bem utilizadas, são muito legais para otimizar esse trabalho, ainda existe uma visão muito rasa
do que deve ser a consultoria de campo pela grande maioria dos franqueadores, né? Ainda é visto no mercado quase como um cumprimento de status quo, assim, eu mando alguém para bater um papo, para fazer uma coisa muito pouco estruturada, muito pouco estratégica, mais para cumprir um protocolo, mais para cumprir uma obrigação contratual, mas sem um real planejamento dessa ação e sem uma real intencionalidade de condução de resultado, porque o consultor de campo faz parte do trabalho dele auditar certas coisas, faz parte desse trabalho. Algumas franqueadoras maiores acabam até dividindo esse trabalho de auditor com consultor, mas normalmente o trabalho de consultoria também vai passar por fases de auditoria, mas esse não pode ser o foco, né? Não pode ser como o Ricardo e o Luiz começaram a dizer, que é apenas alguém que vai e aponta erros. E às vezes essa pessoa não é nem capacitada para apontar nem os erros, né? O consultor de campo, ele precisa realmente ser um profissional que tem uma visão muito global do negócio, que entenda da operação, que entenda do modelo de negócio, para que ao abordar essa unidade, seja através do formato virtual, seja através do formato presencial, a gente pode até depois falar mais detalhadamente sobre isso, mas que seja efetivo. A minha percepção no mercado hoje é que ainda é um cumprimento de protocolo. Poucas consultorias de campo realmente são efetivas e entregam para o franqueado algo consistente que vá realmente ajudá-lo numa mudança de rota, que vá ser algo que fique ali, né? Então, ou você tem um consultor de campo que é bom, mas ele é bom, executa, vai embora e não deixa aquilo de forma a ser continuado, não presta uma consultoria, só presta um serviço operacional, ou então realmente faz algo muito superficial. E aí isso é péssimo, tanto para a franqueadora, mas principalmente para o franqueado, que acaba sendo o elo mais fraco nessa corrente. Bom, essa história de virtual, eu acho que ficou uma coisa interessante, porque assim, a pandemia, puxando esse gancho, a pandemia virtualizou todo mundo, né? Tudo. Tanto que a gente não tinha o costume de, sei lá, desde que a humanidade que inventaram médicos, você vai ao médico se tratar. A pandemia quase que tornou obrigatória a telemedicina, porque as pessoas não conseguiam sair de casa para ir no médico, né? Então, a forma virtual, ela não desmerece o trabalho que tem que ser feito. Então, não é porque é virtual que eu vou fazer um trabalho melhor ou pior, né? Então, existe a possibilidade. Foi aberto um canal novo, talvez. E aí, eu acho que está aqui, eu vi que tem na pauta também a questão que a gente vai ver o número de consultores por unidade franqueada. A gente vai debater isso aqui ainda hoje. Mas eu tenho que ter, eu consigo ter, talvez, com o virtual, uma amplitude que eu não teria no presencial. Porque se eu tenho que sair, ir até lá e voltar, no virtual eu consigo resolver algumas coisas. Mas o virtual por si só também não vai resolver, né? Precisa do presencial também, né? Lógico. Eu acho que a combinação dos dois formatos, ela acaba apresentando uma solução bem interessante para a maior parte das redes. Mas o que tem que vir antes, né? A gente tem que colocar as escolhas num funil que faça sentido, né? Antes da gente decidir pelo formato, se ele é presencial, se ele é virtual, né? A gente tem que decidir por que a gente está fazendo essa consultoria, qual que é o formato, o que essa rede precisa, qual que é a capacitação desse profissional, qual que vai ser a atuação dele, o que ele vai fazer de contínuo, né? Qual que é o plano de desenvolvimento daquela unidade que sai a cada consultoria, né? Qual que é a frequência, porque tem que ser um suporte contínuo, tem que ser cíclico, né? E tem que ser aprofundado, não pode ser só, quanto que você vendeu, como que estão as coisas na loja, eu por muitos anos gerenciei equipes de consultor de campo e eu ficava muito incomodada quando a conversa era: e aí, como é que estão as coisas na loja? Porque isso é ótimo para puxar papo, mas a hora que você está entrando numa consultoria, você tem que ir com clareza. Vamos lá, quais são os indicadores que eu vou olhar? Quais são as variáveis? Eu já tenho que ir com essa unidade estudada, eu tenho que ir com comparativos da rede, né? Eu tenho que agregar algo para essa unidade e mostrar para essa unidade que, como consultor de campo, eu realmente entendo o que está acontecendo ali e vou pegar com esse franqueado as peculiaridades locais, né, as dificuldades ali do operador, mas eu tenho que ter uma visão muito ampla. Eu não posso ser só um canal de leve e traz. Eu levo necessidades e trago sim ou não da franqueadora. Eu tenho que ter
uma atuação analítica, uma atuação crítica, uma atuação estratégica. Eu preciso ter essa autonomia como consultor de campo, eu preciso ter essa capacitação. E a gente percebe que não acontece, né? Às vezes o consultor de campo, ele mal conhece as unidades, ele é alguém realmente que só bate o olho numa planilha ali, coloca no sistema e dá um relatório pré-formatado. E aí, Camila, indo para esse viés que você está trazendo, eu acho que assim, faz toda a diferença também para o sucesso daquele franqueado, né? Pense que quantos franqueados às vezes fecham por não ter uma boa consultoria de campo, por não ter alguém que realmente está lá analisando, olhando, entendendo aonde está o erro, por que às vezes ele não está conseguindo atingir o resultado que às vezes uma grande parte da rede está conseguindo atingir, né? Eu acho que tem esse viés aí, né? O riso. Deixa eu só puxar um ponto, Camila, por favor, porque eu quero esquentar um pouquinho. O Luiz vai gostar disso. Né? Já me avisaram que isso ia acontecer. Eu vou te colocar e queria a tua opinião, mas a minha opinião é que no mercado brasileiro hoje existem duas situações que o franqueador não conhece o próprio negócio que ele opera e coloca alguém de fora, que ele contrata de fora, que conhece muito menos, para cuidar de franqueados que conhecem a operação. Segunda coisa, o franqueador que só queria vender franquia, que fez uma dispersão abrindo uma franquia em Manaus e abrindo uma franquia em Porto Alegre, não consegue ter um número adequado de franquias para um consultor de campo que conheça o negócio e possa atender. E a dispersão não gera os royalties suficientes para pagar a conta de uma viagem ou de uma estadia local. E quando isso acontece, o franqueador brasileiro, na maioria, tem a cara de pau de cobrar adicionalmente por esse serviço. Só para dar uma esquentada. Vai embora. Eu vou falar sobre essa questão que você colocou de a própria franqueadora não conhecer o seu negócio. É quase loucura a gente falar isso, mas é uma verdade, né? A gente tem muitas franqueadoras que não olham os indicadores nem nas próprias unidades próprias, quiçá nas unidades franqueadas. E aí colocar alguém de fora, na minha percepção profissional, é completamente descabido. A consultoria de campo não é algo que você pode trazer alguém de fora. Não faz sentido. Existem muitas áreas da empresa que você realmente pode contar com excelentes parceiros, excelentes terceiros, como é o caso da expansão, quando ela é feita de forma responsável. Você pode ter isso como um braço externo da empresa que trabalha junto com a decisão estratégica da direção, né? Você tem algumas áreas, mas a consultoria de campo não tem como, você tem que ter alguém da organização. E o que eu vejo também, principalmente nas franqueadoras que começam a crescer e começam a dispersar, já engatando nessa outra questão que você colocou, é que o consultor de campo, ele é alguém que, assim, quando é da empresa, né? É alguém da empresa que já está lá. Não alguém que foi capacitado para isso. Então, eu pego um gerente operacional que está há muito tempo e falo, parabéns, a partir de hoje você é consultor de campo. Ele fala, oi? E ele fala, você vai atender os franqueados, é muito simples, você tira as dúvidas. Então, é uma função que já é colocada na própria empresa de uma forma muito menosprezada, com uma importância muito, muito mal avaliada ali, né? Então, você não busca um profissional que, deixa eu entender se essa pessoa tem conhecimentos administrativos, se ela tem conhecimentos financeiros, se ela sabe ler um DRE, se ela sabe ensinar a fazer um DRE, se ela consegue fazer comparativos da rede, ela vai ter esse olhar de negócio. Então, não é. Normalmente, alguém basta conhecer a operação. Não basta conhecer a operação. Conhecer a operação é uma premissa básica, mas você precisa ter alguém que conheça de negócio. Então, o próprio franqueador não avalia isso, então ele não faz a consultoria nem nas próprias unidades próprias, ele tem essa administração que está nas terceiras, que são as franquias. E a questão da dispersão é um problema que, olha, eu trabalho com franquias há quase 20 anos. Nada mudou. Veio a pandemia, foi embora a pandemia, e a gente continua vendo os mesmos problemas, que são franqueadores
que só querem realmente expandir, estão preocupados em captar investidores e não se estruturam para isso. E aí a percepção clara que a gente tem é, primeiro vende, depois eu lido com esse problema. E o que me assusta muito é a inocência dos franqueados. Porque eu atendo também, não só franqueadores, mas também pessoas que querem ter franquias, e elas perguntam assim para mim, olha, eu tô com uma oportunidade, elas trazem assim para mim, eu tô com uma oportunidade incrível de uma franqueadora que, assim, a primeira pessoa da cidade serei eu. E ele vai ter exclusividade da praça inteira. E eu olho e falo, você acredita em Papai Noel também? E a pessoa fala, não, mas é uma oportunidade incrível. Eu falo, uma oportunidade incrível ou um problema incrível? Eu tenho o mesmo potencial, porque você vê que é uma transferência de responsabilidade. E a pessoa, às vezes, enxerga isso como, nossa, eu vou ser o primeiro da praça, e não se preocupa em olhar se esse franqueador que está em São Paulo vai conseguir te atender em Goiânia. E eu já... Na operação própria como consultora, como gestora de equipes de consultor de campo, né, em outros momentos da minha carreira, eu já tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e sair de franqueadoras que estavam em São Paulo, né, que não faziam uma expansão em espiral, como a gente chama, né, que é conseguindo expandir de acordo com o seu ponto principal e abrindo raio, que começou a abrir em tudo quanto é lugar, e é clara a diferença, né? Você não consegue dar a mesma atenção quando você tem uma franqueadora sediada em São Paulo, um CD sediado em São Paulo, todos os seus profissionais sediados em São Paulo, 90% das suas unidades no Sudeste, e aí você coloca uma unidade lá no Amazonas. Você nem conhece essa realidade, né? E aí você não coloca na conta a questão do deslocamento desse profissional, aí você quer repassar isso para o candidato muitas vezes, para o candidato não, já é franqueado, né? O franqueado muitas vezes se vê sem saída e fala, tá bom, então se eu tenho que pagar para ter apoio, eu já estou desesperado, porque senão minha operação vai falir, eu vou pagar. E aí o que começa errado, termina errado, né? Porque você até vai lá, faz um bom trabalho, mas não é regular, não tem consistência e regularidade. Às vezes até tem consistência, mas é pontual, não é regular. E aquela unidade destoa completamente das outras unidades e aí fica um trabalho solto, né? Você pode mandar o melhor profissional para lá, que ele não vai conseguir fazer milagre. Uma provocação, e depois eu vou deixar o Luiz e o Ricardo entrarem. A provocação é assim, 99,5 franqueadores de cada 100 acredita que o consultor de campo é alguém colocado na empresa para empurrar produtos para o franqueado. Essa é a realidade. Principalmente quando você tem franqueadoras que cobram royalties sobre o produto, né? Porque a gente tem diferentes modelos. Essa também é uma grande ilusão de muitos candidatos, né? Eu represento algumas empresas no processo de expansão e a primeira coisa que eu falo para os candidatos, antes de entrar no pitch de vendas da marca, eu falo, você sabe como uma franqueadora funciona? Sabe como ela é remunerada? Fala, não, tem algumas que cobram royalties, algumas não cobram. Falo, todas cobram. É aí que elas sobrevivem, você só tem que entender de onde ela cobra. Ela pode cobrar sobre o produto, ela pode cobrar parte sobre o produto, parte sobre o faturamento, ou ela pode cobrar só sobre o faturamento, mas todas cobram, né? Então, quem está dizendo para você que não cobra, desculpa ser a pessoa que te traz a notícia, ela não está te contando a verdade, mas ela cobra. Você precisa entender o modelo de negócio do qual você vai fazer parte. E tá certo cobrar royalties, tá ok, é um modelo de negócio, você só precisa saber onde você está entrando. Então, muitos candidatos não têm nem clareza de como funciona o formato, né? Não tendo essa clareza, tudo fica confuso. Tudo fica confuso, né? Então, você tem a questão do modelo, que ele não sabe onde compra, ele não sabe como funciona, e aí, de repente, ele se depara com um consultor de campo que fica cobrando dele compra. Porque esse consultor de campo é remunerado pelas compras que a rede faz. Só que ele só se deu conta quando ele já estava jogando há muito tempo, né? E o consultor de campo, ele tem que trabalhar as compras da unidade? Claro que ele tem que trabalhar as compras, mas o consultor de campo, ele não pode ser um vendedor. Eu sou a favor de um consultor de campo que tenha, inclusive, uma remuneração variável
eu já geri equipes onde a gente estruturou dessa forma, onde esse profissional ele pode sim ter um rendimento variável pelo crescimento dessas unidades, porque ele tem que ter uma motivação ali de fazer essas unidades faturarem mais e lucrarem mais. Mas quando você coloca esse profissional linkado à compra, né, ou seja, aquela loja nada mais é do que um repositório de produtos para a franqueadora, não importa se ele vai vender ou não, e a pessoa é remunerada em relação a isso, ela só vai focar nisso, né? Mas o candidato, ele tem que saber onde ele entra, né? E a gente sabe, são muitas marcas que trabalham assim, né? E aí o pessoal fala para mim, mas é certo ou errado? Eu falo, não vamos entrar nesse mérito porque eu não sou advogada. A minha pergunta é, você sabe em qual jogo você está entrando? Então, assim, se você entra num... Você não pode descobrir se é futebol, basquete ou handball depois que você já está jogando, né? Então, você tem que entender esse modelo. A franqueadora tem que ser transparente. E se você entra num formato cujos royalties, cuja remuneração dos funcionários, toda a engrenagem funciona como você compra, não se iluda de que você vai ter um acompanhamento que não seja focado em compras, porque será focado em compras. Por mais triste que isso seja, porque o que eu já vi em muitas lojas, principalmente de alimentação, trabalhei muitos anos no mercado de alimentação, eram situações de franqueados com lojas abarrotadas, e desesperados porque não conseguiam vender produtos com vencimento, com shelf life reduzido. A palavra do franqueador era: vender é um problema seu, né? Eu já te entreguei a mercadoria, agora você se vira. Era falado dessa forma? Claro que não, né? Mas na prática era assim que funcionava. Se a pessoa perdesse o produto, perdeu o produto. Então, antes de passar para o Luiz e passar para o Ricardo, foca em mim. Concordo com você. Olha, me falaram que era para vir aqui falar a verdade, e o Luiz, que trabalha comigo há muitos anos, sabe que eu não vou romantizar a situação aqui. A gente vem aqui realmente para falar sobre franquia sem segredos, e é um sistema no qual a gente acredita muito, mas não é por isso que a gente vai negar as falhas e as dificuldades que esse sistema tem, né? Aliás, são essa identificação que traz a segurança para quem entra no sistema, saber quais são as dificuldades, quais são os pontos de atenção, porque, como em todo mercado, nem todo modelo de negócio é ideal. Pegando um gancho nessa brincadeira, e aí juntando um temperozinho no que o Rizzo falou, mais o que a Camila falou, porque juntando a questão da função do consultor de campo, mais a questão do crescimento desorganizado, abre uma unidade aqui, abre uma unidade ali, e a questão do consultor que empurra produto. Trazer um exemplo, de novo, para variar, sem citar nomes, mas o consultor, você tem consultor que vai no campo e ele tem uma grade. Então, você sabe que a loja ou a unidade franqueada, ele tem que comprar e ele vende determinados produtos. Então, esta grade aqui tem que estar lá. Então, a primeira coisa que ele pega o tabletzinho dele e olha, ele vai conferir o estoque. O estoque tem aqui, olha, ele... Às vezes, com sorte, né, que foi como a Camila falou, às vezes o cara nem leva, ele nem faz lição de casa. Quando ele vai visitar uma unidade, ele nem está trazendo o conhecimento da unidade. Ele não estudou aquela unidade que ele está indo visitar. Mas vamos supor que ele estudou. Então ele já saiu de casa e falou, essa unidade aqui está com o estoque baixo nesses produtos, precisa repor, não sei o que, ele já chega dando bronca. Porque ele não tenta entender por que aquele produto... E esse é um feedback que para a franqueadora não está com o umbigo no balcão, muitas vezes. Então, é um feedback para a franqueadora, seria fantástico dela saber por que aquele produto está encalhando. Por que aquele produto não tem? Né? Eu disse só de um produto. Uma vez, um franqueado, acho que é Bahia, ele tinha uma loja, era uma loja bar. E tinha lá um determinado cardápio. E, por vezes, o consultor de campo chegava lá e dava nota baixa para ele, aplicava advertência, porque ele nem comprava os produtos que estavam no cardápio obrigatório da unidade franqueada. Até um dia que, cara, ele não aguentou mais, depois esse cara acabou rescindindo o contrato. Mas antes, ele começou a receber notificação da franqueadora. Aí nós respondemos. Falaram, querido, você sabe por que eu não compro este produto? Você não conhece o seu negócio. Eu estou aqui em Salvador. O seu CD e a sua fábrica é em São Paulo. O seu produto, ele não tem garantia nenhuma. Você enfia ele num despachante qualquer, que põe num isopor com um gelinho e manda para cá. Não tem nenhum que chegava útil. Era tudo descartado porque chegava estragado.
A franqueadora não tinha nem conhecimento do produto que estava entregando e que não sabia. E por mais que o franqueado avisasse, olha, o produto chegou estragado, eu posso procurar um fornecedor local porque esse produto é extremamente perecível? E a franqueadora negava. Providência. Mas aí ela negava por assuntos que a gente já tratou em outros episódios aqui, inclusive. Sim, claro. O motivo claro do porquê que ele não queria outro fornecedor e queria só aquele fornecedorzinho dele. E o produto chegava estragado. O consultor de campo não entendia, não trazia essa informação de volta, ou seja, ficava em impasse e aí começou a aplicar. A questão foi para o jurídico da franqueadora. Olha, esse cara não está comprando os produtos obrigatórios do cardápio. Aí mandou a notificação, ao invés de resolver o problema. Ou seja, eu tenho um cardápio que o produto chega estragado do fornecedor. Sempre. Não era uma vez ou outra. Sempre. E o consultor de campo está lá justamente para isso, né? Ele estaria lá, mas ele estava lá só para anotar e depois voltar e mandar para o jurídico para dar uma notificação. Ou seja, então você sair... Diga. Eu vou botar mais uma cerejinha nesse bolo. Olhando também o lado dos profissionais, tá? O que a gente vê no mercado, muitas vezes, são condições de trabalho muito complicadas para os consultores de campo. Porque quando você coloca para um profissional uma carteira de 150 lojas e você tem a ilusão de que ele vai conseguir fazer uma consultoria para 150 lojas, impossível. Eu acho que o Rizzo tinha dito que o número bom é 120, né? 120 unidades por consultor de franquia. Eu acho que esse era o número que o Rizzo tinha falado, né? Olha, eu já trabalhei em franqueadoras e hoje, como consultora, trabalho para franqueadoras, mas na época em que trabalhei dentro das franqueadoras, né, e franqueadoras grandes, que também não vou citar o nome aqui porque não é o caso, eu tive a oportunidade de coordenar uma equipe de 6 consultores de campo. E a minha regional tinha 387 lojas. Aí eu pergunto para você, é possível que um coordenador olhe de forma estratégica 387 lojas? Claro que não. Nós éramos uma central de bombeiro. Quem gritasse mais alto primeiro era atendido. E você dividia a carteira em 6 profissionais. É um absurdo. E Camila, o que é o ideal? O que você imagina que é o ideal? De quantidade de unidades por consultor de campo ou depende do negócio? Eu vou falar o real. Tá. O real vocês Legal. já perceberam. Mas o ideal é que você tenha, se você for fazer um acompanhamento, vamos pensar aí que a gente está falando numa empresa que trabalha em dias úteis, tá? Você tem que pensar na lógica de trabalho desse profissional. Se esse profissional precisa se preparar para fazer essa consultoria, ele precisa ter tempo para entrar no sistema da empresa, para ver os números dessa unidade, para ver o último relatório que ele fez. Então, não é simplesmente marcar uma conferência e ligar o Zoom e atender esse candidato, ou então simplesmente se deslocar até a loja, tá? Ele precisa se preparar. Esse tempo tem que ser contabilizado. Esse profissional, ele está, seja virtualmente ou presencialmente, em contato com esse franqueado, coletando informações, dando instruções. Isso leva um tempo. Depois ele precisa voltar para a prancheta, registrar tudo isso, o que ele percebeu, as dificuldades, as orientações que ele colocou, criar um documento, criar um histórico e ainda gerar orientações para esse franqueado e devolver essas orientações de uma forma formalizada. Isso tem tempo. Então, você imagina que uma boa consultoria de campo tem que considerar 3 momentos. Momento prévio, momento da consultoria e o momento posterior. Mas o consultor vem aqui na minha loja e faz uma visita de 2 horas. Isso não é consultoria de campo. Isso é uma visita. E ele pode fazer visitas. Né? Mas quando você vai olhar todas as variáveis de um negócio no último trimestre, você vai levar mais de 2 horas. É impossível você fazer isso com qualidade em 2 horas. Você não pode confundir visita com consultoria. Então, é uma conta que não é muito difícil da gente fazer. Você tem que imaginar que esse profissional aí, se ele for muito rápido, muito bom, se ele tiver muitas ferramentas que dão para ele respostas rápidas, no melhor dos cenários, para fazer uma visita, ele vai considerar 2 dias de trabalho. Se você tem 22 dias de trabalho úteis no mês, e você quer que a sua rede tenha um acompanhamento pelo menos trimestral, não adianta você colocar mais do que cabe no tempo. O tempo é algo que a gente tem que gerenciar e ele é limitado, né? E aí você ainda tem que botar formação para esse consultor. Eu já trabalhei em franqueadoras onde o consultor de campo ele não tinha um dia onde ele podia ir para o escritório digitar relatório. Esperava-se que o consultor de campo visitasse a loja, saísse da loja, fizesse um relatório e à tarde, isso de manhã e à tarde fosse para outra loja.
né? Então, assim, é uma fábrica de fazer relatório, como o Luiz estava falando, e esse profissional, por mais capacitado, por mais engajado que ele seja, ele não consegue fazer um trabalho aprofundado se ele não tiver tempo para analisar, tempo para discutir com o gerente dele, com o coordenador dele, alguma questão específica daquela loja, né, que ele sozinho não conseguiu resolver, que são particularidades regionais. Então, para um trabalho de qualidade ser feito, ele precisa de preparação prévia, ele precisa do momento dessa realização do contato, independentemente do formato, e ele precisa de um pós, onde você vai registrar tudo isso, criar um histórico para ser a ponte para a próxima consultoria. Então, se você vai fazer um acompanhamento trimestral, que é o que eu acredito que seja o mínimo necessário, né, para que você pegue a sazonalidade daquela loja, para que você consiga ter uma consistência de informações, dá para você falar para um consultor de campo que tem aí na sua carteira mais de 35 lojas, porque você vai cair com a qualidade do trabalho. Agora, a realidade, quando a gente pega um consultor com 60, 70 lojas, a gente já fica feliz, porque normalmente é daí para mais. Ô Camila, deixa eu puxar de novo. Você viajou para Nárnia e eu tô lá com você, tá? Tá bom. Vamos voltar, porque você está em Nárnia, eu tô lá com você. Mas vamos voltar, né? O que está faltando? E aí eu acho que a gente tem que voltar a essa questão de quantidade de unidades por consultor de campo, mas está faltando uma informação, que é o nosso objetivo aqui, quer dizer o seguinte, eu vou fazer uma afirmação e aí vou te provocar para o seu comentário. Assim, não existe quantidade se temos dispersão. Não existe... Um outro ponto absolutamente importante se o franqueador não tem um programa de consultoria de campo. Se esse programa é individualizado por consultor, cada um inventa o seu e faz o que dá para fazer na sua área. E um programa com quem eu falo, o que eu levo de informação, eu tenho que combinar antes com o franqueado, porque consultoria de campo não é pegadinha, por isso meu questionamento de auditoria. Qual é o objetivo de um consultor? É fazer o franqueado ganhar dinheiro. É simplesmente fazer com que o franqueado faça essa, entre aspas, auditoria no seu negócio, acompanhado pelo consultor. Agora, o consultor, quando começa a dar opinião sobre um negócio que ele não conhece, na maioria das vezes, e mais, sobre um negócio que não tem um programa, porque o franqueador não conhece a sua operação e não conhece a realidade do franqueado, por isso que eu estou falando, vamos sair de Nárnia e vamos voltar no Brasil. Primeira coisa um franqueador tem que ter um programa de consultoria de campo. Qual é a quantidade, né, Riso, só para não perder esse gancho que você trouxe, ela é importante, mas ela só funciona se ela estiver ligada a um plano de expansão que faça sentido, a uma dispersão que faça sentido. Isso. Porque se eu estou falando de uma carteira de 30 unidades em São Paulo, né? Aí eu tô falando de uma outra carteira no interior de São Paulo, eu tô falando... Aí faz sentido. Agora, eu tô falando de uma carteira ali na Bahia, no Nordeste. Agora, quando eu tô falando de uma carteira de 30 unidades dispersas pelo Brasil, não faz o menor sentido, sem dúvida. Essa quantidade, ela tem que estar ligada ao plano de expansão. E aí você fala do programa de consultoria de campo, que, óbvio, é essencial, tem que ter... A gente cai lá no que a gente falou no início, né? Qual que é a intenção dessa consultoria, antes de ver formato e tudo mais? Quando não tem um programa, não tem intencionalidade. E ela está intimamente ligada ao programa, ao plano de expansão dessa unidade, dessa rede também. Porque o que a gente vê, a consultoria de campo, ela trabalha de acordo com a dispersão da rede. Ela trabalha ali nas praças. E aí você pergunta assim, franqueado, qual que é a sua estratégia de expansão? E aí ele fala, não tem estratégia de expansão. Quem aparecer aqui e quiser comprar, eu vendo. Essa é a estratégia de 99% das redes, né? E aí, se ele não planeja a expansão, ele nunca vai estruturar a equipe, porque ele só poderia abrir uma praça quando aquela praça tivesse estruturada, inclusive, para prestação de serviço de consultor de campo. Então, primeiro ele vende
depois ele decide como ele implanta, e aí ele vai pensar como é que ele vai mandar alguém para acompanhar, ou seja, tá errado lá atrás, né? Aí a consultoria tem uma consequência. Então, deixa eu botar um pouquinho de hierarquia nesses pontos que você colocou, né? Nós estamos falando de dispersão, planejamento de expansão. Um pouco antes, nós estamos falando de ter um programa, mas eu quero colocar um ponto antes ainda, né? Vamos ver se eu fico quieto daqui para frente, que é: as franquias não sabem o que é ter um negócio formatado. Formatação de negócio. Tem que ter um formato operacional para que o meu consultor não encontre um negócio diferente em cada uma das operações que ele vai aplicar o programa. Então, nunca vai haver um programa de franquias, um planejamento de expansão sem dispersão, se eu não tiver um negócio que tenha um mínimo de formato operacional padronizado. Aí vira um processo de adivinhação. Calei. Riso, como eu sou sua aluna de muitos anos, eu lembro de uma frase sua num dos primeiros cursos seus que eu fiz, onde você falava: franquia é um carimbo. A força da franquia está em ser um carimbo que eu consigo carimbar da mesma forma em diferentes lugares, né? Ou seja, eu tenho um formato pré-estabelecido e eu replico este formato, né? O que a gente vê muitas vezes, na grande maioria das vezes, é que o próprio franqueador, na ânsia de vender, abre as exceções que devem ser abertas, né? E aí ele fala assim: mas o candidato pediu. Eu falei: tá bom, mas o negócio é seu, o modelo é seu. E aí ele promete coisas assim, ele promete que ele vai fazer uma consultoria de campo diferente, ele promete que ele vai fazer um acompanhamento diferente, e aí aquilo vai tendo diferentes interpretações durante o processo de venda. Depois a unidade abre, as expectativas de franqueador e franqueado estão completamente desalinhadas, e aí tudo dali para frente degringola, né? E aí a pessoa depois te chama e fala: puxa, porque eu estou com um problema de crise na minha rede. Tá com um problema de crise identitária do seu negócio, porque você não está replicando o modelo, né? E essa questão da replicação do modelo, ela não está na rigidez de ajustes regionais que às vezes precisam ser feitos, como cardápios, essas coisas. A gente está falando de modelo mesmo de negócio, porque se todo mundo segue mesmo modelo, é aí que você vai ter força para expandir, porque você vai analisar as pratas de acordo com o que aquele modelo de negócio pede, então a avaliação vai ser igualitária, né? E você vai ter um programa onde você fala: não, o programa de consultoria de campo é esse, o franqueado ele passa por essas fases de acompanhamento, por essas fases de treinamento, a unidade tem essa expectativa de maturação, nos 2 primeiros anos é isso aqui, depois ela tende a estabilizar. Então, você tem já a previsibilidade, né? Mas tudo está em cima desse conceito que eu aprendi com você lá no comecinho da minha carreira, de que a franquia precisa ser um carimbo. Só que o próprio franqueador não respeita esse aspecto. E aí você entra numa rede, e eu, como gestora de equipe de consultoria de campo, já peguei muitas vezes uma carteira de lojas para trabalhar, e a gente ia se aprofundar nessas lojas e via assim: mas esse aqui, a gente não pode fazer isso, porque no contrato dele diz que ele pode fazer o que o outro não pode. Aí, esse aqui, a gente não pode fazer isso porque ele tem um acordo com o dono da empresa que diz para ele que ele vai ter uma isenção que o outro não tem. Então, a gente tem que ir lá, não pode cobrar isso, mas o outro também não pode ficar sabendo. Então, para o consultor, a gente falou lá no começo, né, que o consultor nem sempre é capacitado, mas às vezes quando ele também não executa milagres, ele não tem a base estrutural para trabalhar, e aí ele faz o melhor que ele pode dentro do cenário que lhe é dado, mas ele não consegue fazer comparativos, ele não... E assim, eu também não vou citar nomes, mas eu tenho um projeto que o Luiz conhece bem, a gente participou desse projeto em várias fases juntos, e a gente olhava a rede e cada unidade tinha um contrato diferente. E não era diferente porque esses aqui tiveram uma atualização e logo esses serão renovados, serão atualizados. Não, cada um deles tinha uma cobrança de royalties de um jeito, cada um deles tinha uma isenção de taxas de um jeito, cada um deles tinha uma frequência de consultoria de campo de um jeito, e aí assim, tá errado lá atrás, né? Seguindo essa sua regra de
de prioridades e de hierarquia. Então, de novo, a gente roda e cai no mesmo lugar, que é antes da consistência da consultoria de campo, antes da consistência da expansão, tem a consistência do franqueador, né? Se o franqueador não é consistente, tudo daquela franqueadora também não será consistente, né? E a gente está próximo a uma grande feira que acontece no mercado, né? Famosa. Estava até comentando com o Luiz mais cedo que hoje uma colega do interior me perguntou se eu vou a essa feira. E eu tenho grandes ressalvas a muitas coisas que vejo na feira, né? Porque as pessoas estão ali, na teoria, para conhecer o mercado, para conhecer negócios, mas na prática a gente vê quase que uma loja. Parece que o pessoal está vendo no carro ali no último dia do mês, tá? Que precisa bater a meta. É uma corrida para vender negócios ali em 2 horas de conversa. Né? E é uma coisa que me assusta bastante, porque as pessoas entram nessa conversa sem entender a profundidade, os profissionais estão ali sendo cobrados por metas, estão vendendo sem, muitas vezes, ter a responsabilidade que o processo precisa, quando você deveria estar só conhecendo o mercado, né? Então, é um bom alerta, inclusive, para as pessoas que vão assistir a gente. Não sei quando esse episódio sai, mas acredito que saia antes desse evento, para que elas estejam bem alertas, né? Porque quando a gente entra numa franquia, eu falo que a gente não está comprando uma blusinha da loja chinesa lá que a gente pode devolver se a gente não gostar. A gente está comprando algo que vai afetar a nossa vida, a vida da nossa família e a nossa rotina de uma forma bem grandiosa. Estou até com medo do que o Riso vai falar. Não, eu ia falar, o Riso, ele falava o seguinte, cara, que eu acho muito legal. Tem franqueadoras que vendem qualquer coisa para qualquer um, né? Eu acho que é bem um pouco isso que a Camila tá dizendo na feira, né? Tipo, perfil de franqueado para quê? Bora empurrar a franquia e tá Sabe tudo aquela certo. história de tá passando na rua, caiu o RG dentro, tá matriculado na faculdade? Tá matriculado na faculdade, exatamente. É mais ou menos assim. Caiu o RG dentro. Hoje é o CPF. A gente veio para falar de consultoria de campo, né? Mas o consultor de campo, ele é um profissional que vai sentir na pele as deficiências daquela unidade, as dificuldades daquele candidato. E aí, às vezes, você recebe alguém que está completamente desconectado com aquele negócio. E aí o erro está lá atrás. E eu brinco assim que a expansão vende e faz o parto. E aí entrega o bebê para a área de consultoria de campo e fala, balança agora a criança, né? Só que ninguém está preparado para receber aquela criança. Né? E ele está no colo ali, o consultor de campo vai colocando vários bebês no colo até uma hora que algum vai cair no chão. Não tem como, né? E isso também cai numa outra questão estrutural de franquia, né? Que não é o nosso foco aqui hoje, a gente está falando de consultoria, mas não tem como não bater na expansão, e a expansão está ligada no processo seletivo. Eu vejo a expansão tem que ser um processo seletivo. Você entra no site das franqueadoras e você vê lá, processo seletivo para franqueados. Gente, processo seletivo parte do princípio de que você está selecionando as pessoas. Você está, então, recebendo interessados, fazendo uma triagem, alinhando expectativas, alinhando perfis. Mas, na prática, a gente sabe que é um pouco mais parecido com o que o Luiz acabou de colocar, quase como acontece em muitíssimas faculdades aí, né? Onde cai o RG no chão, pagou o boleto e entrou. Né? Então, é isso que acontece. Processo seletivo tem dinheiro, entra. Não tem, valeu. Riso? Eu tenho uma maneira um pouquinho diferente de entender isso, mas é melhor não colocar aqui publicamente, mas todo mundo sabe o que é. Né? Tem mais de 12 aninhos. Vamos embora, vamos continuar. Camila, deixa eu colocar uma coisa que, de novo, é uma provocação, e aí eu quero ver o comentário do Luiz também, que é o seguinte, olha só, o que a gente vê no mercado, e aí é claro que este mercado brasileiro de franquias não entende qual é o papel de um consultor de campo, ou não entende o que é consultor de campo. E aí, a maior quantidade de anúncios que eu vejo procurando profissionais para franqueadoras é de consultoria de campo. Tem até algumas consultorias que já fazem esse tipo de busca, né, de oferta de vagas para vários lugares.
E aí eu vou associar também alguns cursos que são oferecidos, uns 2, né, no mercado, para consultor de campo. Então, eu gosto de dizer o seguinte, olha, se o teu franqueador contratou um consultor de campo de fora, ele está trazendo de fora uma cultura que não é da sua organização. Se o teu franqueador colocou este consultor, ou qualquer um, para fazer um curso de consultoria de campo, ele está terceirizando o problema dele. Porque um consultor de campo, na minha humilde opinião, é o melhor gerente das suas unidades próprias, que foi promovido a consultor de campo, poderá chegar a gerente de operações de uma regional e provavelmente chegará a diretor de operações da sua rede. Ou seja, esses são aqueles cargos que numa organização se chama de chaves. Né? Cargo-chave. Né? Faz sentido para mim também, sem dúvida. Tem que ser alguém de organização que conhece. Mas a minha provocação, e eu saudei você com a caneca da franquia Sem Segredo, aí para você e para o Luiz, é sobre esses cursos que preparam o consultor de campo. Ou essas consultorias que chamam consultor de campo pela experiência que ele teve, provavelmente um desastre na empresa anterior, para trabalhar numa nova. Deixa a provocação aí para vocês. Vou deixar o Luiz começar. E só emendando, porque aí eu já jogo a bucha para a Camila falar todas. Além desse problema, eu colocaria um terceiro problema para o Riso. O consultor... Cara, não foram poucas as vezes que eu já passei por isso em reunião. Muitas vezes a gente dá treinamento para a franqueadora, não só o jurídico, mas em outras áreas. E aí quando chega ali na parte de consultoria de campo, uma coisa simples, pôr em cima da mesa o manual e fazer uma chamada oral. Abre um manual e põe o dedo numa página e fala, isso aqui, como que é? Os caras nunca leram. O manual da franquia. Aí é uma pessoa que tecnicamente é o consultor operacional que sabe tudo sobre ela. Por isso que ele está indo na unidade para ver aquela unidade que foi tecnicamente implementada decorrente de uma formatação que está em cima daqueles manuais. Chega lá, o cara não sabe o que está escrito no manual. Eu já peguei... E veja, não é privilégio... É privilégio, sim, desculpa, refrazendo minha frase. É privilégio dessas consultorias copy-paste que a gente bate o pau aqui. Por quê? Porque esses manuais, o cara muitas vezes nem leu. E eu não estou dizendo que o consultor de campo não leu, o franqueador. Eu já peguei franqueador de sentar e falar, vamos ler esse manual. Aí o cara falou, mas não faço isso. Como não faz? Está escrito no seu manual. E você nunca faz isso? O franqueador nunca tinha lido o manual. Deus. Cara, o buraco é muito mais embaixo que a gente imagina. Então, assim, se esse cara, que é o dono do negócio, o titular... Nós estamos falando aqui de uma perspectiva de uma franquia pequena, média, tá? Aquela que está crescendo. Não, porque se a gente chega nesse absurdo do cara que é o grande, não saber isso, aí o buraco é bem maior. Mas eu estou falando do pequeno, médio que, faz pouco tempo que entrou no franchising, estruturou a operação da franqueadora recentemente. Esse cara, muitas vezes, recebeu os manuais que foi feito pela consultoria e enfiou debaixo do braço e falou, legal, agora vamos vender. E nunca leu. Nunca leu para falar, cara, olha, isso aqui a gente não faz bem assim, né? Então, aí como que você, e aí jogando a bola para Camila, como que você quer que um consultor de campo possa avaliar de uma forma com a visão... Porque o consultor ele tem que olhar a visão do dono. Né? Tem que ser o olho do dono do negócio franqueado. Ele tem que olhar lá e falar, olha, aqui tá bom, ou isso aqui é de uma forma diferente. E entender, às vezes, por quê. Porque, de novo, como eu falei agora há pouco, ele é o cara que está com o umbigo no balcão. Ele é o cara que traz a vitalidade, muitas vezes, de volta para a franquia. Porque um negócio não é estático, é dinâmico. E muitas vezes o mercado, quem vai sentir mais isso ali na ponta e trazer essa vitalidade de volta para a franqueadora, inclusive para questões de inovação, é trazer essa conversa, esse conhecimento ali da ponta. E quem vai fazer essa ponte, e tem que ser uma pessoa que tenha
conheça o negócio, saiba olhar, saiba entender o que ali na ponta não está funcionando, saiba não só dar bronca no cara e ficar dando chicotada e falar, tá errado aqui, você toma uma advertência, toma outra advertência. Ele tem que trazer esse feedback, elaborar e levar para cima na organização. Porque ele não tem que deixar e sentar em cima do colo, fiz meu relatório, pronto. Esse relatório tem que ter vida. Qual é a vida? Levar para quem de direito, seja para pessoal de produto, seja para pessoal de finanças, ou seja, por quê? Principalmente numa rede nova, muito nova, você está lastreado em estudos. Estudos podem ser acomodados. Às vezes o estudo errou. Né? O estudo errou. A região é diferente, né? O estudo errou. Toda essa questão. Então, aí vamos jogar a bola para a Camila para ela responder toda essa encrenca. Eu entendo que o consultor de campo ele tem que ser um solucionador de problemas, né? Então, quando você fala desse fluxo de ir até a loja, pegar as questões, levar para as áreas internas da empresa, buscar as soluções, fazer as devolutivas, ele tem que ser esse perfil, ele tem que ter esse perfil de solucionador de problemas. Então, você precisa de uma pessoa que tenha uma série de competências técnicas aí de conhecimento de administração geral, de finanças, de atendimento ao público e que tenha um conhecimento muito profundo da organização. Por isso, o movimento mais desejado realmente é que seja alguém que foi um excelente gerente de lojas próprias e que tem uma boa capacidade de comunicação, um bom relacionamento com os franqueados, foi se desenvolvendo nesse aspecto também de relacionamento interpessoal e consegue replicar o que ele fazia em 6, 7, 8 lojas próprias de uma forma mais consultiva para outras lojas. Isso é o desejado, isso é o ideal, mas nem sempre você tem essa pessoa na organização, né? Então, eu até entendo a necessidade das marcas, das franqueadoras, de muitas vezes buscarem fora um profissional que é um bom consultor de campo, tem uma experiência grande nessa função em outra marca, para tentar trazê-lo para a empresa. Esse movimento é possível também, desde que ele entenda que não é só assinar um contrato com essa pessoa e colocá-la para trabalhar, que essa pessoa vai ter que, então, se ela tem as competências técnicas de atendimento e de análise, ela vai ter que passar um bom tempo internalizada naquela organização para absorver, como o Riso colocou, a cultura, para absorver os processos, e aí ela poder fazer esse mix, porque essa pessoa tem que juntar esses dois pontos. O que acontece quando você coloca, Luiz, que essa pessoa tem que ter o olhar do dono, é uma pessoa que tem que ser muito próxima da gestão, né? Porque ela tem que conseguir ter essas percepções muito parecidas com o que o dono teria. O problema é que muitas vezes o dono, ele fala assim, mas eu não gosto de olhar os números, eu não sei lidar com planilha, isso não é a minha praia, eu também não sei entender dos mapas, e eu quero alguém que faça para mim. E veja, o dono da empresa, é claro que ele precisa de equipe, é claro que ele precisa de braços, e muitas vezes ele não tem capacidade financeira ainda, né, para contratar todos esses profissionais ali de uma forma fixa na empresa dele, ele acaba optando por terceiros, e eu acho que o problema não é optar por terceiros, primeiro qual terceiro que você opta e com qual intenção, porque se a intenção é delegar o problema, eu falo assim, não dá para você ter um filho e não querer criar, né, então assim, mas eu sou confeiteira, o que eu gosto é de fazer bolo, tá bom, mas você abriu uma empresa de bolo, e aí você abriu uma franqueadora de bolo e você vendeu esse negócio para mais 15 pessoas. Então, tudo bem que o que você mais gosta de fazer seja ir para o balcão, ir para a cozinha, criar as receitas de bolo, mas a sua vida hoje não é mais essa por uma opção sua. Você tem responsabilidade com essa rede. Então, quando você tem o próprio dono não querendo olhar para esses números, e o Luiz acompanha, a gente já participou de diversas reuniões juntas, onde a gente escuta isso do franqueador. Mas eu não gosto de olhar os números, é por isso que eu tenho uma consultoria financeira. Eu não gosto de olhar, de conversar com os candidatos, é por isso que eu tenho... Aí fica complicado, porque os terceiros, os profissionais internos ou os terceiros, eles têm que ser braços para a empresa. Mas a empresa tem que ter a sua instituição como negócio bem formatada, né? E aí quem vai executar está de acordo ali com aquela franqueadora. Conforme ela vai crescendo, ela vai tendo mais capacidade financeira de ter mais profissionais, acaba tendo uma equipe mais robusta. Mas a questão é o cerne, de novo, né? Esse franqueado, por que ele terceiriza? Ele terceiriza porque ele tem claro o plano dele, só que ele não consegue executar tudo sozinho, então ele terceiriza isso para uma pessoa fazer, mas ele está acompanhando, ele está dando a diretriz, ou não, ele está delargando, né? Que é muito diferente da gente delegar. Porque a gente vê essa
E aí essas consultorias que existem, assim como existem boas e más franqueadoras, bons e maus franqueados, existem boas e más consultorias, né? Essas consultorias menos estruturadas, que o Luiz brincou aí de copy-paste, né? Elas, na verdade, se apropriam de uma lacuna, de uma fragilidade que todas essas franqueadoras têm. Você entra lá, as pequenas e médias, elas não têm um manual estruturado, não tem o básico de um processo de consultoria de campo, então elas olham e falam, cara, para quem não tem nada, pouco é alguma coisa. E aí elas compram esse pacotinho pré-formatado, onde essa consultoria vai lá, muda o logo, muda uma palavra e outra, tá feito o documento. Mas não é um documento que reflete aquela operação, não é um documento que reflete a cultura daquela empresa que não está, às vezes, nem fortalecida o suficiente ainda, né? E aí ele acaba sendo algo que não é efetivo. Né? E aí, novamente, pode pôr o melhor profissional que for, interno ou terceiro, não haverá milagres, né? E a gente tem que, de novo, ir lá e puxar a orelha do franqueador, assim, querido, não dá para você não conhecer o seu negócio, como o Riso colocou desde o começo. Se o franqueador não conhece o próprio negócio dele, ninguém vai conhecer. Né? Eu queria jogar uma bomba pro Riso. Posso? O Riso, você ainda está acordado ou não? o sono lhe tomou. Não, o dia acabou de amanhecer aqui. Que lindo. E tá um sol bonito, então eu vou jogar duas bombas. Primeira bomba. As duas perguntas decorrem da sua pergunta, da resposta da Camila. Eu estou devolvendo com duas bombazinhas. Primeiro, assim, como a Camila falou, é o mundo ideal, né? Saindo de Nárnia, usando a sua expressão, vindo para a realidade, é o mundo ideal você fazendo, quer dizer, em Nárnia, você pegar um cara que era o seu gestor das suas unidades, levar ele para ser consultor, e aí vai... Ou seja, esse cara vai galgando cargos e aí, óbvio, supõe-se que quando ele sobe, em outro na sequência. Mas e aqueles caras que a gente já discutiu de que esses caras não têm unidade própria? Essa é uma primeira pergunta bomba. Se eu não tenho unidade própria, de onde eu vou fabricar esse meu amigo gestor? Da onde vai sair? E dois... É que eu vou deixar comigo. E dois, a segunda pergunta bomba. Se você... Aí vamos imaginar, Riso, você tá lá quietinho e você... É o seu negócio. Você tem que escolher. Eu vou contratar um consultor de expansão, consultor de campo. Você contrata quem? Você só tem dinheiro para contratar um. O Luiz, Camila e Ricardo, assim, essa discussão está maravilhosa porque ela tem um resumo para a gente fazer. O que acontece com o franqueador que não segue, que não olha para essas coisas que a gente está martelando aqui, né? Até agora com a ajuda da Camila, né? Camila, eu volto para Nárnia com você, tá? É assim, é muito simples, gente. Quebra, ele desaparece. Assim, o exemplo que vocês deram desse franqueador que tem vários contratos diferentes, com vários franqueados diferentes, eu encontro todo dia. Geralmente eles vêm para a minha clínica, né? Eles são hospitalizados, são aqueles que eu cobro muito mais caro para consertar a quantidade de mancada que foram feitos por outros. Eles quebram, literalmente. São esses que engordam as taxas de mortalidade de franquia. Novos, velhos, são esses vendedores de produtos que não entenderam o que é dar um formato operacional para o seu negócio, e como a Camila falou, não mais eu, sair carimbando com esse selo em lugares diferentes para que podem operar. Até num determinado momento, se eu tenho um negócio funcionando de uma maneira igual, eu posso até ter uma certa dispersão. Por quê? Porque eu conheço tanto da operação do negócio e é o mercado que tem que se adaptar ao meu sistema, não é o meu sistema que vai se adaptar ao mercado. Até porque, quando eu não tiver um sistema que funcione, eu não vou para aquele mercado porque não tem mercado para o meu sistema, né? O meu formato operacional, o meu modelo de negócio. Mas o grande resumo disso tudo, Luiz, Camila e Ricardo, quebrou. Você não sabe por que desapareceu. A gente acaba de falar de tantos modelos, modelo não sei o quê, modelo não sei o quê. Eles quebram, eles desaparecem, eles engordam as taxas de mortalidade de franquia. Então, não é porque eu estou falando que a Camila está falando, o Ricardo ou o Luiz, é assim,
Você quer que o teu negócio cresça ou você vai ser absorvido, você vai ser consumido. Agora mesmo eu estava com uma empresa franqueadora já que tem muitos anos, com muitos selos de excelência, selos de qualidade, né? Que participou. E ela acabou de ser comprada e vai ser detonada, vai desaparecer. E não vai acontecer, porque é mais um comprando de uma maneira bem canibal uma franqueadora que vendia produto para franqueado, que não tinha o formato operacional, que não sabia acontecer e que vai desaparecer. É mais uma dessas tantas que são lançadas no mercado. Lembra da nossa primeira conversa, Ricardo? São quase 300 novas franquias, se eu não me engano, 356 ou 256, anualmente lançadas no Brasil. É um número muito absurdo, né? Mas não chegam no segundo ano de vida, não mais do que 40 dessas. Não chegam no quarto, não mais do que 14 daquelas 300 e poucas. E é sempre a mesma coisa. Não chegam a conter 30 unidades franqueadas, que é a média nacional. Quanto uma média aqui na Austrália, uma média nos Estados Unidos, nós estamos falando de milhares de unidades franqueadas. Então, esse problema que a Camila colocou, um consultor de campo para 300 franquias, é um bom problema. Agora, eles não chegam a ter nem 30, 10, 15, 20, desaparece. Então, Luiz, o resumo da ópera é: vai morrer, vai desaparecer. Pena que você enganou um monte de franqueado antes de simplesmente ser enterrado, porque junto com você eles vão também. Eu percebo uma questão também, a gente tem aí sempre dois universos, né? Como você colocou, quando uma marca quebra, né, ela leva com ela todas as pessoas que acreditaram ali. E eu não vou nem entrar no campo da intencionalidade ali, da má-fé, não que não exista, né? Mas eu vou entrar no campo da irresponsabilidade, porque a ânsia de fazer o negócio crescer, a ânsia de vender unidades, né, de forma desordenada, ela é uma irresponsabilidade, mesmo que não intencional, né, mesmo que não com uma intencionalidade de prejudicar um terceiro. Eu vejo muitos franqueadores pequenos e médios muito bem intencionados, que realmente acreditam que aquilo vai dar certo, mas muito iludidos, né, que estão presos, na verdade, a um modelo em Nárnia, que eles mesmos criaram, que eles acreditam que é possível, né? E aí eles começam a ver essas flexibilizações, esses contratos diferentes como facilitadores, como impulsionadores, quando na verdade são detonadores do próprio negócio dele, porque ele não entendeu qual que é o cerne de criar o carimbo, né? Qual que é a importância de criar o carimbo, que esse vai ser o cerne da força da expansão dele, né? E aí ele acaba desrespeitando o próprio sistema que ele entrou, porque também há uma ilusão de que a única forma de se expandir o negócio é por meio de franquias, e nem sempre é a melhor forma de você expandir. Talvez você não esteja preparado para ter uma franquia. Existem muitas pessoas, muitos casos, o Luiz vai poder ilustrar bem, né, Luiz? Quantas pessoas já nos consultaram e falaram assim: eu tenho um negócio aqui, XPTO, no segmento específico, e eu quero expandir, eu quero franquear. E a gente fala: mas por que você quer franquear? Não, porque é a forma melhor de eu crescer mais rápido. Mas você sabe que você vai ter que ter uma franqueadora para poder franquear, não só um negócio. E aí, quando a gente começa a explicar o que é uma franqueadora e as obrigações de uma franqueadora, a pessoa olha e fala: nossa, mas eu não sabia que era assim, achei que era só eu vender aqui, dar o direito de uso da minha marca. Então, os franqueadores precisam também entender esse modelo, porque é o que você falou, quando ele morrer, ele vai levar um monte de gente junto, e aí não adianta dizer se não foi a intenção ou se não foi, porque ele afetou a vida de um monte de gente, ele vai morrer com um monte de processo nas costas, porque ele é responsável por essas unidades que fecharam. E você é acusada, né, Camila, nessa situação, o advogado, você e todos nós, de falta de jogo de cintura comercial, né? Porque você não consegue se adaptar às situações. Eu falei: meu amigo, você quer jogo de cintura comercial? Você quer rebolar?
vai fazer outra coisa. Não entre em franquia. Em franquia não tem espaço para rebolar a sua bunda e tentar mudar o negócio a cada lugar que você está. Isso é bagunça. Faz filiais, faz o que você quiser com o teu dinheiro, mas não envolve o capital de terceiros nesse teu chamado jogo de cintura comercial. Esse é um nome bonito, né, para a gente chamar o que, na verdade, é uma grande falta de critério, né, que esse franqueador está tendo. Existe uma comparação que eu gosto de fazer, assim, que o que é melhor, morar em casa ou morar em apartamento? Eu costumo perguntar isso para os candidatos, até mesmo para os franqueadores. Eles falam, não, eu acho que é melhor morar em casa. Bom, não existe uma resposta certa para isso, depende do que você quer, do que você entende como vantagem. Quem gosta de morar em casa olha para um apartamento e se sente cerceado numa série de questões. Quem gosta de morar em apartamento olha para uma casa e fala, nossa, me livro de um monte de problemas. Então, é uma questão muito particular. Agora, quando você é tem uma franqueadora, eu falo que você tem um prédio. Então, assim, você não pode ir subindo esse prédio de forma desordenada. Você não pode falar, agora eu vou construir mais 4 apartamentos aqui, mas eu vou mudar o formato. Porque você tem colunas estruturais desse prédio. Então, quando você vai construir esse prédio, você faz esse projeto, você tem que pensar lá na fundação, quantas unidades você vai subir, quanto que você vai precisar de espaço, tudo tem que ser pensado, qual vai ser a fachada, o que pode mudar, o que não pode, porque se alguém compra um apartamento e quebra uma coluna estrutural, desaba o prédio, né? Então, o prédio tem que prever se vai ter ar-condicionado, quais são os pontos. Você tem que ter essa previsibilidade na franquia. O carimbo, ele te dá essa previsibilidade. Agora, eu também falo isso para os candidatos, você não é obrigado a morar num apartamento, né? Assim como eu, como franqueador, não sou obrigada a construir um prédio, eu posso construir casas, né? E aí eu construo cada uma de um jeito, como você falou, com o meu dinheiro eu faço o que eu quiser, eu construo 1000 negócios diferentes. Agora, se eu resolvo construir um prédio, eu tenho que seguir regulamentações, eu tenho que seguir questões que depois não coloquem aquelas unidades individuais, que é a vida são as vidas de várias outras pessoas que entraram naquele prédio que você, em risco, né? Então, eu, como dono do prédio, não posso fazer isso, e eu, como dono da unidade, tenho que respeitar as regras do prédio. É uma escolha, né? Tem muita gente que tem um potencial incrível para ser empreendedor, mas não para ser franqueado. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E tem uma série de pessoas, né? Muita gente que tem potencial para ser um empresário com muitas unidades, mas não necessariamente ser um franqueador. Vamos tentar dar uma hierarquização em alguns pontos, né? Porque a gente foi para Nárnia, voltou de novo, né? Mas o assunto é bem esse mesmo, né? E aí eu vou colocar um pouco como se fosse um resumo do que a gente falou tudo aqui, e para ver se vocês concordam, né? Porque eu acho que a gente tem que passar uma informação, no mínimo com um pouquinho de organização. Mas o tema, ele tem a cara do franchise no Brasil, é bem bagunçado, né? Então, vamos lá. Nossa proposta é de tentar dar um pouco de organização nisso. Mas a primeira coisa que você tem que ter para pensar em consultoria de campo é um formato operacional no seu negócio. Ele é que vai te dar o modelo referencial para o consultor poder conversar com um franqueado que aderiu a esse formato. E o consultor não é nada mais, nada menos do que um apoiador para que o franqueado continue nesta aderência ao formato operacional. E como a Camila colocou, ele é o elo de ligação, de comunicação do franqueador com o campo, né? É ele que traz, às vezes, determinadas situações de vivência do dia a dia da operação para que os dirigentes da franqueadora possam assumir determinadas atitudes e ter determinadas ações que vão dar um apoio diferenciado para a realidade de cada um que está vivendo no campo. Nessa hierarquia, né, a gente vai chegar num determinado momento em que, se o franqueador tem um bom formato, se ele já pode ter uma consultoria de campo, porque ele já tem uma rede, ele pode começar até a acelerar a sua expansão com alguma dispersão, porque o formato está sendo preservado, né? E até que ele vai chegar num determinado estágio de ter um consultor com uma quantidade razoável, mínima necessária, para ter o programa de consultoria de campo, que eu acho que vai merecer um novo
uma nova reunião nossa, um novo podcast para discutir o que é um programa de consultoria de campo, né? Eu coloquei esses pontos, aí eu jogo para vocês, para ver se eu paro de falar, né? Mas eu acho que esse tumulto foi proposital. Eu acho que, assim, para amarrar também um finalmente meu, eu acho que conhecer o próprio negócio, né? Eu acho que não adianta um franqueador sair colocando. Eu já tive um caso, uma franquia que na vida a gente trabalhou, que foi promovida, a pessoa ouviu só metade do discurso do Rizzo, só metade. Ele pegou uma pessoa da organização e promoveu a consultora de campo, só que era a secretária. Literalmente a secretária. Ela ficava ali, na recepção da empresa. E assim, tipo, não tem tu, vai tu mesmo. Foi assim que ela virou consultora de campo. Que eu nem sei de quem você está falando. Ela virou consultora de campo da unidade. Luiz, então, cuidado, se você... Diga. Que a mais famosa secretária virou uma dirigente de uma organização franqueadora mundial. Foi a Mandino, que era a secretária do Ray Kroc. Mas veja, eu não estou... de novo, vou repetir a minha frase. Eu não estou desmerecendo a pessoa. A grande questão é pegar uma pessoa que está numa função e simplesmente... Claro. Como se fosse um gancho. Veio por cima, pegou e jogou ela numa outra cadeira. Ela não teve treinamento. Ela simplesmente dormiu secretária, acordou consultora de campo. Aí não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Não, Luiz, eu só quero substituir a tua palavra treinamento por vivência operacional. É muito mais do que treinamento. Sim. Não. Eu só estava justificando aquele exemplo. Ou seja, ela saiu... Não, eu estou concordando com você. Estou concordando. Eu acho que é aquele caso que a gente falou, né? De, olha, eu tenho que trazer alguém de fora, eu tenho que ter alguém ali que seja da organização, mas tudo bem, eu posso trazer, porque o mundo ideal seria o contrário, mas a gente não vive no mundo dos sonhos, né? Se eu tenho alguém de fora, se tem alguém em uma outra posição com potencial, essa pessoa vai ter que ficar vivenciando aquilo por um tempo, vai ter que ficar encapsulada na organização para poder absorver tudo que ela precisa absorver para depois entregar, né? A gente só consegue entregar o que a gente absorveu. Mas, Camila, o que o Luiz estava colocando, e eu acabei interrompendo, é que no mesmo processo que eu escolho um franqueado, é o primeiro que aparece, né? Eu acabo escolhendo um consultor de campo. E no exemplo que ele estava dando alguém pode ser, vai você mesmo, né? Volta aí, Luiz, que era esse o exemplo que você estava dando. Eu entendi bem o exemplo do Luiz, acho que até sei de quem que ele está falando. E a gente, de forma alguma, quer, como você colocou, tirar o potencial das pessoas, né? Mas é o que o Luiz falou, não dá para a pessoa dormir secretária e acordar gerente de franquia. Ou dormir em qualquer outra função e acordar gerente de franquia, acordar consultor de campo, acordar coordenador de uma equipe de consultor de campo, não acontece do dia para a noite, né? Tem que ter a capacitação, o treinamento, mas tem que ter a vivência nas unidades próprias, tem que ter essa vivência no contato com os franqueados para poder alinhavar tudo isso e fazer essa entrega. Conclua, Luiz, você estava terminando aí Acho que raciocínio, mas Camila e Marcos já juntaram, alinharam que eu ia chegar ali. Mais ou menos é isso. Não adianta você pegar uma pessoa e jogar numa função e a pessoa não conhecer o negócio. Acho que, de novo, a gente volta sempre para o mesmo buraquinho. Tem que conhecer o negócio. Na verdade, assim, o que eu concluo é o nosso papo, 90% das vezes você vê como que o franchise no Brasil, a gente tá discutindo do cara conhecer o negócio dele, bicho, isso é inaceitável, entendeu? Isso é inaceitável, mas é isso que a gente tá discutindo, então a gente parece um bando de bobo falando uma coisa que não tem nada a ver, porque, cara, não é possível que o cara tenha uma franquia, mas não entenda o negócio, bicho. Pelo amor de Deus. Eu acho que não tem outro nome para dar para isso, e se... Eu estou aqui procurando uma melhor palavra, mas eu acho que a palavra é amadorismo mesmo. Ainda existe muito amadorismo no franchising brasileiro. E esse amadorismo, ele se reflete em todos os processos. Ele vai se refletir na ausência de um bom programa de consultoria de campo, porque ele reflete na ausência de uma clareza de modelo de negócio. Ele se reflete em todos os aspectos da organização, né? A gente vem puxando o tema de consultoria de campo, mas como o Marcos colocou, é um tema que ele vai pipocando em todas as áreas da operação, porque a gente está falando, o consultor de campo é o elo de ligação, né? A gente está falando da empresa como um todo, não tem como a gente não
cair na expansão, cair nesse profissional, a gente vai esbarrando em todos os outros assuntos que trazem para esse, né? Porque a consultoria de campo ela tem que ser uma entrega consistente e como você muito claramente colocou, Marcos, o consultor de campo, o resumo ele tem que ser alguém focado em fazer o franqueado ganhar dinheiro, né? E se ele não entende como se faz para ganhar dinheiro naquela organização, ele não vai conseguir ajudar alguém a ganhar dinheiro, né? E aí eu volto à pergunta, será que a pessoa que o contratou, que o capacitou, que o colocou naquela vivência, realmente sabe como ele fez para ganhar dinheiro? Porque às vezes ele até ganhou dinheiro, mas ele ainda não conseguiu identificar como ele ganhou, porque ele é um franqueador que tem 3, 4 unidades, uma deu muito certo, a outra deu errado, ele fechou, aí ele abriu uma segunda que deu mais ou menos, aí ele bota na média e fala, na média eu ganhei dinheiro, mas ele ainda não tem ele mesmo a vivência para poder replicar, né? E aí, naturalmente, ele só vai cumprir a consultoria de campo porque o advogado que fez o contrato dele disse que tem que ter. E aí ele vai, da cabeça dele, criar que a consultoria de campo é ele visitar a unidade do franqueado de vez em quando, tirar alguma dúvida através de um sisteminha e só, né? Na verdade, não vai ter um trabalho consistente porque não tem o programa, e não tem o programa porque não tem a clareza do modelo. Camila, mas aí... Fala aí. O Ricardo, voltando para o ponto que você colocou e a chamada que você deu, é extremamente interessante. E vale para as pessoas que querem comprar uma franquia. Assim, por isso é que eu bato na tecla, não inventa. Existem 2 modelos, né, 2 tipos de franquia. As franquias de marca e produto, que são a absoluta maioria no Brasil, onde o processo do franqueador é empurrar produtos para o franqueado. É da onde eu vim, né? Lembra? Uhum. E Sim. As franquias de negócio formatado, formato operacional, que o produto é geralmente e preferencialmente comprado de terceiros. E o franqueador não ganha comissão sobre isso. Atenção, candidatos à franquia, prestem atenção, saibam diferenciar, né? Pergunte como o seu franqueador ganha dinheiro. E este franqueador que tem um negócio formatado, ele vai ser procurado da mesma maneira que os seus franqueados são procurados por consumidores, porque entendem que pode encontrar o mesmo produto, o mesmo serviço em lugares diferentes, fornecidos com a mesma qualidade, com o mesmo modelo de negócio. Diferentemente disso, é franquia de marca e produto. É essa bagunça que a gente vê. Eu tinha até uma provocação para fazer para a Camila, mas a gente vai deixar isso por uma outra vez, que assim, o que é fazer consultoria de campo para um multifranqueado? Não. Essa vai ficar para a próxima. Essa definitivamente. Eu tenho uma conversa só sobre isso mesmo. Porque, Camila, sabe, eu estava vendo assim, aquelas propagandas para a feira, né? Os multifranqueados que já estão virando franqueadores, fazendo propaganda, Facebook, Instagram, né? Eu tenho um modelo de negócio, eu sou um multifranqueado, né? Eu faço isso há muitos anos. Assim, mas o que você é, né? É uma sopa de letrinhas, multiblaster. É um papel que não tá bem resolvido. Né? Na verdade, eu concluo isso assim, eu não sou quem eu sei, eu não sei quem eu sou. Enfim, eu sou um multi. Bom, maravilha, nosso tempo estourou pra caramba. Camila, a gente quer agradecer demais a sua presença. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, dividindo a sua experiência, trazendo esses problemas que o franchise enfrentam aí nessa questão de consultoria de campo. A gente até abordou muito mais temas ainda e muito mais complexos do que a simples consultoria de campo, né, Luiz e Riso? Mas a gente agradece e espera numa próxima oportunidade, né, Luiz? Ela voltar aqui também, trazendo a experiência e dividindo com a gente. Isso que é muito legal. Acho que tema não falta. Eu acho que essa última provocação do Riso, acho que estica e a gente deixa guardado na caixinha de sugestões.
Queimei a largada, hein, dessa vez. Agora foi sua vez. Ricardo, eu agradeço muito, e quando você fala assim, a gente avançou muito mais do que a simples consultoria de campo, é porque eu acho que, na verdade, a consultoria de campo não tem nada de simples, né? Ela é o reflexo de uma entrega consistente que só uma franqueadora consistente consegue fazer. Então, é difícil a gente trabalhar esse assunto só na consultoria de campo, a não ser que, como o Marcos colocou, a gente fale exclusivamente sobre o que seria um programa bom de consultoria de campo. A gente vem só para essa parte técnica, porque quando a gente começa a entrar no cerne da questão e o que é realmente a parte conceitual da consultoria de campo, a gente tem que falar sobre o negócio como um todo mesmo. E eu sei que a gente falou de muita coisa, eu tentei trazer alguns exemplos práticos, a gente voltou para a Nárnia várias vezes, né, Marcos? Porque a gente precisa ir para o referencial do que seria o ideal, para depois trazer para o real. Mas eu agradeço muito, espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu nem senti o tempo passar, foi uma delícia bater esse papo. E é sempre uma honra estar na presença do Marcos, que é o meu eterno professor aqui nesse segmento. Estar junto com o Luiz, que é um grande amigo, um parceiro de trabalho, com quem eu aprendo muito também, porque eu tenho um carinho, uma admiração enorme. E obrigado por me convidar para esse encontro e contem comigo sempre que vocês precisarem. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Maravilha, a gente que agradece, né, Luiz? Nós que agradecemos de coração. E até o próximo Franquia Sem Segredo. Riso, suas considerações. Valeu, obrigado, viu, Camila? Eu só ia comentar, agradecer a Camila e já avisar que eu já queimei a largada, né? A gente vai estar em Nárnia numa próxima vez para falar. Mas eu acho que você colocou muito bem um pouco da bagunça que a gente vive nesse mercado, né? Que seria fácil de organizar, de estruturar, mas que o processo vai acontecer pela dor, pela quebradeira, né? E por alguns bons sobreviventes que vão evoluir e que vão tomar conta de um mercado de uma maneira bem séria e bem transparente. Sem dúvida, é isso. Valeu. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês e aprender muito mais ainda do que ensinar. Obrigada, viu? Obrigado, Camila. Riso, Luiz. Obrigado. Até o próximo, né? Até o próximo. Valeu, gente.